Imagine só, em plena Guerra Fria, a tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética atingia o seu ponto máximo, e no coração da CIA nascia um plano tão genial quanto insano. Um plano cujo protagonista seria um gato comum. Sim, ouviu bem. Hoje vamos desclassificar uma das operações mais bizarras da história da espionagem. Vai descobrir como os serviços secretos tentaram transformar bichinhos de estimação peludos em superagentes ciborgues. E o que saiu disso? Era a década de 60. A CIA e o KGB travavam uma batalha incessante por informação. A qualquer custo, era preciso saber o que o inimigo tramava. Os métodos tradicionais de espionagem, como as escutas, frequentemente falhavam. Eram fáceis de detectar. E os agentes também podiam ser descobertos. Era preciso algo totalmente novo, algo que não levantasse quaisquer suspeitas. E foi então que os olhos de alguém se voltaram para os animais que circulavam tranquilamente por toda a parte. Pois bem, a Agência Central de Inteligência, CIA, tinha pela frente uma tarefa que parecia quase impossível de cumprir. Imagine Washington, no início dos anos 60. A Guerra Fria estava no seu auge. Cada palavra proferida por um diplomata ou funcionário soviético podia ser a chave para desvendar os seus planos. Mas como ouvi-las? Os métodos tradicionais de espionagem estavam a falhar. Colocar um agente num banco de jardim próximo? Demasiado arriscado, ele poderia ser facilmente descoberto. Esconder um microfone fixo, uma escuta, debaixo de um banco ou num cesto de lixo? Igualmente má ideia. A contra-inteligência soviética operava de forma excelente. Eles faziam varreduras regulares à volta da sua embaixada com os mais recentes equipamentos de detecção. E, no entanto, as conversas mais francas e importantes aconteciam muitas vezes ao ar livre, onde as pessoas se sentiam mais seguras. A CIA precisava de uma abordagem nova, revolucionária. Algo que pudesse aproximar-se do alvo de perto e, ao mesmo tempo, não levantar absolutamente nenhuma suspeita. E foi aqui, dentro da sede da CIA, que surgiu uma ideia que, à primeira vista, poderia ter sido confundida com uma piada descabida. E se para transportar um aparelho de escuta, usassem um ser vivo? Alguém que pudesse circular livremente pelos parques, sentar-se debaixo dos bancos e roçar nas pernas das pessoas, passando completamente despercebido. Muitas opções foram consideradas. Pombos poderiam levar microcâmaras, mas controlá-los para pousarem no local certo era quase impossível. Cães, demasiado apegados aos humanos e frequentemente a exigir a presença do dono por perto, o que levantaria suspeitas de imediato. Foi então que a escolha recaiu sobre o candidato que lhes parecia ideal. Um gato. É independente, é curioso, sabe ser discreto e furtivo. E, o mais importante, as pessoas simplesmente ignoram um gato de rua que segue calmamente o seu caminho. A ideia era transformar esta criatura adorável e inofensiva num aparelho de inteligência móvel perfeito. Num microfone ambulante, capaz de chegar sozinho ao seu destino. Mas por que justamente um gato? A resposta é simples e lógica, sob a ótica de um espião. Os gatos possuem um conjunto de qualidades bastante singular. Em primeiro lugar, são onipresentes em ambientes urbanos. Ninguém se espanta ao ver um gato em um parque, em um quintal, ou até mesmo nas imediações de uma embaixada. Em segundo lugar, são mestres da camuflagem e do deslocamento silencioso. Um gato consegue se aproximar de um grupo de pessoas muito mais discretamente do que qualquer humano, sem levantar qualquer suspeita. E, em terceiro lugar, possuem um escudo comportamental próprio e imprevisível. Se uma pessoa perambula sem rumo perto de um local importante, isso é suspeito. Se um gato faz o mesmo, ora, é só um gato. Ele pode deitar para dormir, caçar uma borboleta ou se lamber, e tudo isso parecerá absolutamente natural. Essa naturalidade, portanto, seria o disfarce ideal para um agente ultra-secreto da CIA. Assim nasceu o projeto que recebeu um dos nomes de código mais adoráveis e, ao mesmo tempo,
sinistros da história da CIA. Acoustic Kitty, ou Gatinha Acústica. Foi lançado oficialmente no início da década de 1960, sob a égide da Direção de Ciência e Tecnologia. O objetivo do projeto parecia tirado de um romance de ficção científica: criar um organismo cibernético vivo para recolher informações acústicas nas proximidades de um alvo. Simplificando, eles pretendiam transformar um gato num microfone ambulante. O plano era incrivelmente ambicioso. Não bastava simplesmente prender um microfone a uma coleira. Não, tudo teria de ser discretamente integrado no interior do animal, para que, numa inspeção visual, o gato não se distinguisse em nada dos seus congêneres. Isso representava um desafio enorme para a veterinária, a microeletrônica e o treino animal. Tudo ao mesmo tempo. Havia muito em jogo: a reputação da direção, quantias consideráveis de dinheiro e, claro, as vidas dos próprios agentes peludos. O objetivo era ambicioso: transformar um gato num aparelho de reconhecimento totalmente controlável, um verdadeiro biociborgue a serviço da CIA. Isso significava que o animal não deveria apenas carregar um dispositivo de escuta. Segundo o plano dos engenheiros, a gata espiã deveria, sob comando do operador, aproximar-se de um alvo específico, como um banco onde diplomatas estivessem em conversa. Em seguida, ela deveria permanecer no local durante toda a duração da conversa, para que o microfone pudesse gravar claramente cada palavra. E o mais desafiador, após a conclusão da missão, ela deveria retornar sozinha aos agentes. Ou seja, exigia-se da gata um comportamento completamente incomum para um felino: obediência inquestionável às ordens, ignorar os seus instintos e operar num ambiente urbano estressante. Isso já não era mero adestramento, mas sim uma tentativa de quebrar e reprogramar a própria natureza do animal. Para concretizar este objetivo audacioso, era necessário implantar cirurgicamente no animal um conjunto completo de equipamentos de espionagem. Em primeiro lugar, um microfone miniatura, projetado para captar a fala humana a uma distância razoável. Em segundo lugar, um transmissor de rádio, para enviar o áudio gravado a um dispositivo receptor dos agentes, que estariam posicionados nas proximidades, por exemplo, dentro de uma van. Em terceiro lugar, uma bateria compacta, capaz de alimentar todo esse sistema durante a missão. E, finalmente, uma antena, essencial para a transmissão estável do sinal. Cada um desses componentes, para a sua época, era uma verdadeira maravilha da microeletrônica. No entanto, juntar todos esses elementos já era um feito. Mas implantar tudo isso em um ser vivo e em constante movimento, sem prejudicá-lo ou alterar seu comportamento natural, essa era uma tarefa de altíssima complexidade, que recaiu sobre os ombros de uma equipe de veterinários e cirurgiões de elite. Iniciou-se a etapa mais complexa e, sejamos francos, a mais perturbadora do projeto: a cirúrgica. Cirurgiões veterinários especialmente convidados tiveram que realizar uma operação que durou cerca de 1 hora. Foi uma tarefa que exigia precisão de ourives. Era preciso posicionar os componentes eletrônicos de forma que não atrapalhassem os movimentos da gata e não lhe causassem dor ou desconforto. Qualquer comportamento antinatural, como por exemplo, se a gata começasse a coçar constantemente o local da implantação, poderia comprometer toda a missão. A operação não foi apenas complexa, mas também eticamente controversa. Em essência, os cientistas estavam transformando um ser vivo em um recipiente para eletrônicos, interferindo grosseiramente em seu organismo. Era um verdadeiro Frankenstein do mundo da espionagem, onde o monstro era um inocente animal de estimação peludo e desavisado. Os engenheiros planejaram a disposição de cada componente com uma precisão impressionante. O microfone, peça central na captação de dados, foi cuidadosamente inserido no canal auditivo do felino. A lógica era evidente. As orelhas do animal funcionam como captores de som naturais, e essa localização estratégica
permitia obter a máxima nitidez na gravação. O radiotransmissor, um aparelho minúsculo com o diâmetro de uma moeda, foi implantado na base do crânio para assegurar a sua proteção e integridade. Este era o cerne de todo o sistema de espionagem, encarregado de transmitir informações de valor inestimável. Cada fase do procedimento demandava uma perícia inigualável, visto que o mais ínfimo erro poderia não apenas comprometer o equipamento de alto custo, mas também ser fatal para o animal. E, tragicamente, nem todos os felinos envolvidos nos experimentos resistiram a essas intervenções complexas. A antena se tornou um desafio à parte para os engenheiros. Ela precisava ser comprida o suficiente para garantir uma transmissão de sinal robusta, mas, ao mesmo tempo, completamente imperceptível. Esconder uma haste metálica no corpo do gato era impensável. A solução encontrada foi tão engenhosa quanto simples. Um fio-antena extremamente fino foi cuidadosamente entrelaçado na pelagem do animal. Ele se estendia da base do crânio, onde o transmissor estava localizado, ao longo de toda a coluna vertebral, até a ponta da cauda. Era praticamente impossível notar este fio, seja num olhar rápido ou numa inspeção minuciosa. Ele se perdia completamente na pelagem densa. Dessa forma, toda a cauda do gato, que o animal balança com tanta graciosidade, transformava-se numa potente estação de transmissão. Era uma solução tecnológica elegante, que, no entanto, não resolvia outros problemas, muito mais sérios. No entanto, o maior entrave técnico surgiu com a fonte de energia, a bateria. Nos anos 60, as baterias eram volumosas e de baixa potência. Encontrar uma que fosse pequena o suficiente para ser implantada e, ao mesmo tempo, capaz de alimentar o transmissor por um período prolongado, mostrou-se uma tarefa impossível. Os engenheiros tiveram de fazer um compromisso. Eles usaram a fonte de energia mais minúscula que conseguiram encontrar, mas a sua autonomia era extremamente limitada. Isso impunha severas restrições a toda a operação. A gata espiã não podia passar horas a rastrear o alvo, nem esperar por muito tempo pelo momento ideal. Toda a missão, desde o lançamento do agente até a obtenção dos dados, tinha de ser concluída em questão de poucos minutos. Isso transformava um plano já arriscado numa verdadeira aposta, onde tudo dependia do acaso e da pura sorte. Foi implantada sob a pele na região abdominal, onde ficava mais discreta e não atrapalhava os movimentos da gata. No entanto, mesmo essa solução estava longe do ideal. A autonomia limitada significava que os operadores não tinham margem para erros. Se a gata se distraísse, se assustasse ou simplesmente decidisse ir para o lado errado, minutos preciosos e a carga da bateria seriam desperdiçados. A possibilidade de uma nova tentativa era mínima. No fundo, toda essa complexa e cara estrutura tecnológica, microfone, transmissor, antena, dependia de uma bateria minúscula e fraca, o que tornava todo o sistema extremamente pouco confiável e vulnerável. Esse era o calcanhar de Aquiles de todo o projeto Gatinha Acústica. No entanto, implantar todo o equipamento necessário foi apenas metade do trabalho. Na verdade, até menos. Agora, os agentes da CIA enfrentavam a tarefa mais imprevisível: ensinar um gato a espionar. Era preciso fazer com que um animal, conhecido pela sua independência e teimosia, executasse comandos com precisão. Era um território inexplorado, onde nenhum treinador jamais tinha pisado. Uma coisa é ensinar um gato a usar a caixa de areia ou a não arranhar os móveis. Outra, bem diferente, é transformá-lo num agente de inteligência disciplinado. Engenheiros e veterinários fizeram a sua parte do trabalho. Agora, tudo dependia dos psicólogos e especialistas em comportamento animal. E foi exatamente aí que o projeto Gatinha Acústica colidiu com o seu principal e intransponível obstáculo: a própria natureza felina. Foi então que os verdadeiros e intransponíveis problemas começaram. É que os gatos, como todos bem sabem, são criaturas que andam por conta própria. Ao contrário dos cães,
não possuem um desejo inato de servir os humanos. A sua motivação baseia-se em instintos, curiosidade e nos seus desejos momentâneos. Os treinadores da CIA esgotaram todas as metodologias conhecidas. Tentaram desenvolver reflexos condicionados nos gatos através de sinais sonoros, indicadores luminosos e, claro, petiscos. Mas tudo foi em vão. A gata agente conseguia executar os comandos na perfeição em condições estéreis de laboratório, mas bastava levá-la para o exterior para que o mundo lá fora se tornasse infinitamente mais interessante do que qualquer ordem. O farfalhar das folhas, um pássaro em pleno voo ou o cheiro de um snack bar próximo distraíam-na instantaneamente da sua missão secreta. Os treinadores tentaram ensinar o animal a aproximar-se de pessoas específicas e a sentar-se ao lado delas, fingindo que era por acaso. Passavam horas a repetir os mesmos exercícios. Às vezes, parecia que havia progresso. A gata realmente se aproximava dos manequins que representavam os alvos. Mas depois, algo corria mal. De repente, a meio do treino, a agente peluda podia simplesmente deitar-se e começar a lamber a pata, ignorando por completo todas as ordens. Ou, o que era ainda pior, podia assustar-se com um barulho alto e fugir para a parte incerta. Os especialistas da CIA registravam com frustração nos seus relatórios que a gata demonstrava total falta de lealdade e era incapaz de manter a concentração numa tarefa por muito tempo. Eles depararam-se com algo que todo dono de gato sabe. Obrigar um gato a fazer algo que não quer é praticamente impossível. Os agentes tentaram usar a fome como principal motivador. A lógica era simples. Um animal faminto estaria mais propenso a querer uma guloseima em troca de uma ordem bem cumprida. O gato foi mantido numa dieta rigorosa, na esperança de que o instinto de sobrevivência superasse a sua teimosia inata. E, a princípio, isso até gerou alguns resultados. O gato realmente se mostrava mais obediente e executava as ordens com mais frequência. Mas aqui também surgiu um problema colateral. Assim que o animal recebia a comida, perdia imediatamente todo o interesse em continuar a trabalhar. Além disso, a sensação constante de fome deixava o gato nervoso e o distraía tanto quanto estímulos externos. Ele começava a procurar comida por conta própria, em vez de seguir as instruções. Ficou evidente que nem mesmo um instinto tão básico como a fome poderia ser transformado numa ferramenta de controle confiável. O projeto, que a princípio prometia ser uma solução rápida e elegante, acabou se arrastando por anos e anos. 5 anos. Pense bem, por 5 anos, as mentes mais brilhantes da CIA, veterinários, engenheiros e adestradores, se empenharam em tentar transformar um gato em espião. Foram anos de testes intermináveis, erros frustrantes e sessões de treinamento totalmente infrutíferas. Equipes eram trocadas, orçamentos disparavam e os resultados permaneciam praticamente nulos. Cada pequena vitória, quando o gato conseguia percorrer alguns metros na direção correta, era seguida por uma dezena de fracassos. Os animais fugiam, se recusavam a cooperar e, por vezes, lamentavelmente, morriam durante as operações mais complexas. O projeto Acoustic Kitty estava se tornando uma aposta cara e fadada ao fracasso. Para toda essa empreitada inacreditável, foram gastos, segundo diversas estimativas posteriormente desclassificadas, entre 15 e 20 milhões de dólares. Em valores atuais, isso ultrapassaria os 150 milhões. Uma soma colossal, comparável ao custo de desenvolver um caça ou de construir um pequeno navio de guerra. Esses fundos foram direcionados para o desenvolvimento de eletrônica miniaturizada, para cirurgias de altíssima complexidade, para os salários de uma vasta equipa de especialistas e, claro, para a manutenção dos próprios gatos agentes. O projeto estava a tornar-se de ouro, no sentido mais literal da palavra. E tudo isso por um único objetivo que, a cada dia, parecia mais e mais inatingível: escutar uma conversa entre duas pessoas num banco de parque.
A pressão sobre a equipa aumentava, e era imperativo apresentar algum resultado ou admitir o fracasso total. E assim, após 5 anos de provações, fracassos e gastos vultosos, a equipe do projeto decidiu que não havia mais como protelar. Escolheram a gata mais capaz, a mais treinada de todo o seu plantel. Apesar de todas as dificuldades, conseguiram convencer a direção de que seu agente estava pronto para a primeira verdadeira missão de combate. Talvez fosse um gesto de desespero, ou talvez realmente acreditassem que, em condições reais, a gata se comportaria de outra forma. Seja como for, o sinal verde foi concedido. Havia chegado o momento da verdade para o projeto Gatinha Acústica. Todos os anos de trabalho, os milhões investidos, tudo precisava ser justificado pelo sucesso de uma única missão. As apostas eram altíssimas. Para a primeira missão do gato espião, 2 homens foram selecionados como alvo. Suas identidades permanecem secretas até hoje, mas sabe-se que eram de grande interesse para a CIA. De acordo com informações de inteligência, eles se encontrariam para uma conversa confidencial em um banco de um parque em Washington, localizado perto da embaixada soviética. O local era ideal, um espaço aberto, onde qualquer vigilância seria facilmente detectada. Mas, conforme acreditava a CIA, ninguém jamais suspeitaria de espionagem por parte de um gato comum que estivesse por perto. O plano era simples: soltar o gato nas proximidades e direcioná-lo ao banco específico. Restava apenas torcer para que, desta vez, o animal não falhasse. Agentes da CIA estacionaram sua van, repleta de equipamentos de escuta, em uma rua com vista para o parque. Lá dentro, a tensão era palpável. As pessoas que dedicaram 5 anos de suas vidas a este projeto prendiam a respiração. Nos monitores, tudo podia ser visto. Lá estava o banco, e agora, os alvos começavam a aparecer. Tudo corria conforme o planejado. Reverificaram o equipamento. O receptor funcionava. A bateria do gato estava totalmente carregada. Todos estavam cheios de esperança para o sucesso retumbante desta operação, que levou anos e custou uma fortuna. Era a sua única chance de provar que a ideia do gato ciborgue não era uma loucura, mas sim um avanço genial no mundo da espionagem. Agora, tudo dependia de um pequeno agente peludo. E então, chegou o dia D. Uma van da CIA aguardava estacionada perto do parque. Lá dentro, uma equipe de agentes que dedicou 5 anos e milhões de dólares ao treinamento do seu espião felino. O alvo: 2 homens sentados em um banco. Todos prenderam a respiração. A porta da van se abre, e a gata ciborgue, equipada com o que havia de mais moderno, pisa no asfalto. Sua missão era simples: atravessar a rua e se aproximar dos alvos. Mas a gata, em vez de seguir em direção ao objetivo, fez exatamente o que um gato faria. Desorientada e assustada com o ambiente desconhecido, ela disparou direto para a rua. No mesmo instante, foi atropelada e morta por um táxi que passava. A missão fracassou antes mesmo de começar. 20 milhões de dólares e 5 anos de trabalho se foram em questão de segundos, sob as rodas de um carro. Logo após este incidente, o projeto Gatinha Acústica foi encerrado de forma imediata e permanente. Em um relatório desclassificado da CIA, foi posteriormente revelado que, apesar do sucesso científico na criação do dispositivo, o programa foi considerado impraticável para missões reais. Em outras palavras, eles admitiram que é impossível fazer um gato seguir ordens em uma situação de estresse real. Assim terminou a história do projeto Gatinha Acústica, um dos fracassos mais caros e absurdos na história dos serviços de inteligência. Este é um exemplo claro de como, na busca por uma vantagem tecnológica, podemos nos esquecer da simples e imprevisível natureza felina. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você gostou desta história inacreditável, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder novas revelações e segredos desclassificados. E você, qual animal você acha que seria o espião perfeito? Deixe suas ideias nos comentários.